Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Amém! Confesso que eu fui pego de surpresa. Meu Deus. Falei, meu Deus, socorro. O que eu vou pregar? O que eu vou falar aqui? Eu nem meditei hoje. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu creio que Ele vai falar com cada um hoje nessa noite. Aleluia! Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Aleluia, Deus! Vocês são uma bênção. Eu agradeço a Deus, sou grato a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que está aqui. Aleluia! Porque o Senhor tem colocado cada um nas nossas vidas, mas para unir com um propósito, né? E assim, vocês são um refrigério de Deus na minha vida. Agora o Diácono Lucas, Diácono Giovanni, Diaconisa Fran, Diaconisa Jolene, Bispo Yara, Missionária Nívia, Valquíria, todos os irmãos. Então vocês são refrigério de Deus na minha vida, irmãos. Eu aprendi muito com vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Aleluia, Deus! E eu quero começar dando início à pregação, irmãos. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 25. Eu vou ser bem breve para não tomar muito tempo, porque tem a Santa Ceia, né? Deus fiel. Glória a Deus. Minha garganta tá meio ruim, mas... Recebe-se. É 25. Fui a Deus. 25. Foi de outro monte, foi? Número. 25, versículo 5. Aleluia! Meu Deus! Glória a Deus, aleluia. É forte, Deus. Acharam, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem não achou, me fala. Espere por mim. Fala assim, escolhendo dominical. Eita! Escolhendo, meu pastor Alex. Escorrendo dominical. Achou, igreja? Amém. Amém? Começar a leitura. Vai dizer assim: E Moisés disse aos juízes de Israel que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel que estavam chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isso, ele viu, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi em busca do homem israelita até a tenda e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, enquanto ele foi zeloso por mim entre eles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou o meu pacto de paz. Amém, irmão? Só até Amém. aqui. Aleluia, Deus! Sentar, igreja. Aleluia, Deus. Meu Deus! A Bíblia diz que no meio da jornada do povo de Israel no deserto, eu quero falar sobre um homem que ele representa algo muito importante para nós, para mim e para você nos dias de hoje. Esse homem se chama Finéias. E a Bíblia diz que no meio da jornada, no deserto, o povo de Israel se encontra com os amorreus. E a Bíblia diz que o povo de Israel leva um mensageiro até esse rei amorreu para pedir para passar pela terra deles, porque era necessário o povo de Israel passar por essa terra. E a Bíblia diz que eles enviam um mensageiro para comunicar ao rei. Então, ao chegar lá, a Bíblia diz que eles pedem para passar, só que o rei, ele nega. Ele não deixa, não permite que o povo de Israel passe pela terra dele. E a Bíblia diz que voltando ao deserto, ele está no deserto
E a Bíblia diz que ele envia um mensageiro dizendo que o povo não ia permitir do povo de Israel passar pela terra desse rei, do rei dos amorreus. Então, a Bíblia diz que o povo de Israel está desapercebido, só que Deus não está. A Bíblia diz que o rei amorreu começa a tramar para atacar o povo de Israel lá no deserto. E a Bíblia diz que ao chegar ao deserto se encontrar com o povo de Israel, só que Deus já estava ciente daquilo que o inimigo estava tramando sobre o povo. Aí a Bíblia diz que o povo já estava preparado e o Senhor entregou os inimigos na mão do povo de Israel. É Deus dizendo, ainda que trame pelas suas costas, mas o Senhor vai entregar nas tuas mãos os seus inimigos. Porque a nossa luta é contra a carne e contra a sangue. Não é contra o seu irmão, mas é contra as potestades espirituais. Ainda que o diabo venha tramar contra a sua vida, pelas suas costas, o Senhor está vendo. Então o diabo pode tramar contra você para te derrubar, mas o Senhor está vendo. E antes de chegar a batalha, você vai estar preparado. O Senhor vai te preparar para essa luta. O Senhor vai te preparar para essa batalha, porque Ele está na batalha. E quando Ele está na batalha, tem vitória. Então o povo de Israel está ali. A gente consegue identificar o fruto do povo de Israel. Que fruto é esse? O fruto da paz. Porque o povo de Israel, eles queriam paz. Só que o rei amorreu, queria guerra. É verdade. Então ele comunica ao povo de Israel. O povo de Israel, calma, a gente não quer guerra, a gente quer paz, a gente só quer passar. Só que o rei quer guerra. Então a gente tem que ser mediador da paz. A gente tem que lutar pela paz, mas não fugir da guerra. Você tem que lutar pela paz, mas não tem que fugir da guerra. Então, ainda que a guerra venha, mas o Senhor vai te preparar, porque Ele está na batalha. Aí a Bíblia diz que Deus entrega o inimigo, o rei dos amorreus, na mão do povo de Israel. Aí ao chegar na mão do povo de Israel, o povo de Israel toma posse da herança, das riquezas desse rei amorreu. Aí a Bíblia diz que ao chegar outro rei chamado Balaque, o povo de Israel está acampado perto da terra desse rei chamado Balaque. Eu acredito que muitos conhecem a história de Balaão. Aqui a Bíblia vai dizer que Balaque contempla aquilo que Deus fez com o povo de Israel, e ele teme aquele Deus. E ele teme o povo de Israel, porque ele sabia que ele não ia se levantar contra o povo de Israel, mas se ia se levantar contra Deus. Eu quero te dizer algo, irmão. Toma cuidado com quem você se levanta. Toma cuidado contra quem que você se levanta, porque você não está se levantando contra o seu irmão, mas está se levantando contra Deus. Então, aquele rei, ele não era bobo, ele sabia que ele ia se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, mas não contra o povo de Israel. Porque o povo de Israel sabia que ele não tinha que confiar na arma. O povo de Israel sabia que ele não tinha que confiar na espada, mas tinha que confiar no Senhor. Então, se Deus tem um chamado para você, você não tem que confiar se você fala bonito, se você tem um estudo, mas você tem que confiar naquele que Ele vai te capacitar. E nem louvou aqui, ó, as irmãzinhas aqui, louvou dependente de Deus. Eu não sei, mas é como uma criança, nós somos totalmente dependentes de Deus, porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada você pode fazer, você não pode fazer nada, então você é dependente de Deus. Porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então você precisa, você necessita de Deus. Você necessita de Jesus. Porque Jesus não está atrás de quem fala bonito. Jesus não está atrás de quem grita alto. Jesus está atrás de gente que tem caráter. O tanto de gente que não tem caráter por aí, se você tem, porque Davi, ele tinha as qualidades dele. Davi, ele era prudente nas palavras. Davi, ele era alegre. Davi, ele era manso, ele tinha qualidade. E Deus viu o coração dele. Deus via que ele tinha caráter, mas não pelo aquilo que ele podia fazer. E Deus escolhe quem tem caráter. Então Deus, ele não está olhando para a sua aparência, o que você pode fazer, as suas habilidades. Ele está olhando para o teu caráter. E quando Deus, ele quer honrar alguém,
Você não precisa usar ninguém como escada, porque é o Senhor que vai te colocar na cadeira de honra. E a Bíblia diz que você não pode depender de ninguém, você depende de Deus. É claro, irmãos, que a gente precisa dos nossos irmãos para nos ajudar. Ninguém consegue servir a Deus sozinho. A gente depende, é um ajudando uns aos outros. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. O corpo não funciona sem o coração, sem a perna, sem o braço. Ele precisa dos membros para... O irmão ali, todos são importantes na obra de Deus. Todos são importantes, até as crianças, até o Pietro aqui, ó. Ô, glória. Então, irmãos, você não precisa puxar saco de ninguém. Você não precisa vender ninguém. Porque quem vai te honrar vai ser Deus. Quem vai te colocar no lugar de honra vai ser Deus. Então, ali no meio da jornada do povo de Israel, a Bíblia diz que esse rei chamado Balaque teme ao povo de Israel. Não era o povo de Israel, mas a Deus. Aí ele fica desesperado. A Bíblia diz, fala que ele ficava inquieto, não sabia mais o que fazer. Ele estava confundido. Aí ele fala, calma aí, mas eu conheço um feiticeiro chamado Balaão. E a Bíblia diz que Balaão, como o rei chamou ele era muito conhecido na época. Balaão, ele era muito conhecido, era um feiticeiro muito famoso na época. Então quando Balaão ele vem comunicar a esse rei. Aí esse rei chamado Balaque consulta Balaão, chama até ele para vir fazer que o povo de Israel venha perecer, para destruir o povo de Israel. Aí a Bíblia diz que Balaão ele consulta a Deus dizendo, e aí Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Eu vou destruir esse povo? Aí Deus fala para Balaão, Balaão, não é para destruir esse povo, não é para se levantar contra esse povo, porque esse povo é meu. Esse povo tem dono. Esse povo tem dono. Você tem dono, irmão. Você tem dono. Então, Balaão ele entende que ele tinha que obedecer a voz de Deus. Só que Balaque não foi convencido, ele não se contentou com a resposta de Balaão. Então Balaque ele envia os príncipes para consultar Balaão, para querer comprar Balaão. Então ele fala, eu te dou riqueza, Balaão. Balaão, eu te dou ouro, eu te dou prata. Aí Balaão, ainda que você me desse uma casa cheia de ouro e de prata, eu não vou desobedecer a Deus. Eu não vou negociar aquilo que Deus tem comigo por causa de dinheiro, por causa de coisas terrenas, momentâneas, passageiras. Então Balaão, ele não vende o ministério dele com Deus. Balaão, ele fala com Deus, ele fala com os príncipes aí, eu não vou aceitar essa oferta aí. Que essa oferta aí é do diabo. Aquela oferta era do diabo. Então, o diabo queria comprar Balaão. Mas só que ao final da história a gente vai entender que Balaão ainda se corrompe. Aí no meio ali daquela confusão toda, aí a Bíblia diz que Balaão estava ali sentado. Aí Deus fala para Balaão, Balaão, você vai, quando os príncipes te chamar de novo, agora você pode ir. Ele consulta a Deus, fala, Deus, eu posso ir? Aí da segunda vez, o Balaão ele fala, e aí Deus, agora eu posso ir? Aí Deus fala assim, quando eles vierem te chamar, agora você vai. Só que chegar ao amanhecer, a Bíblia diz que Balaão pegou a sua jumenta e foi. Os príncipes não tinham chamado Balaão ainda. Ele pegou a jumenta e foi. Ele tomou uma decisão precipitada. Aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acende contra Balaão. Por causa do quê? Por causa da decisão precipitada. Então Balaão ele entende que ele tem que fazer tudo na direção de Deus. Até o falar dele tem que ser na direção de Deus. Então quando Balaão por causa de um mínimo detalhe, irmão, por causa que ele não esperou os príncipes chamar eles, Deus se acendeu a ira contra ele. Para ele entender o quanto é importante ele estar na direção de Deus. Eu quero te falar algo, irmão. É muito importante que você esteja na direção de Deus. Não toma decisão precipitada. Não tome, irmão. Você tem que tomar decisão na direção de Deus. E Balaão ele entende isso. Ele não é bobo. Então Balaão ele estava ali no meio do caminho. Aí a ira de Deus se levanta contra Balaão. Aí o anjo do Senhor aparece na frente da jumenta. Aí a Bíblia diz que a jumenta se revolta contra Balaão, começa a correr e derruba Balaão.
Aí Balaão, ele fica irado com aquela jumenta. Ele pega a vara e começa a bater na jumenta. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta. Deus abre a boca da jumenta. A jumenta fala: por que você me bate, Balaão? Por que você me bate? Então quando Deus quer usar, Ele usa até a jumenta. Deus, Ele usa a jumenta para falar com Balaão. Então a ira de Deus se acende contra Balaão por causa da falta de prudência, por causa da falta de conhecimento, por causa da falta da direção. Então a ira de Deus ali se acende, mas só que Balaão, ele continua fazendo. Aí ele entende que ele tem que fazer tudo na direção de Deus. Depois que a ira de Deus se acende contra ele, ele teme. Aí a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Balaão, ele consegue contemplar o anjo que estava na frente da mula. Aleluia! Então, por isso que a mula começa a ficar desgovernada por causa do anjo. Aí Deus abre a visão de Balaão. Balaão começa a enxergar. Agora Balaão está enxergando. Agora Balaão está vendo. Ele está vendo o que está em volta. Ele está vendo o que está na frente. Ele está vendo o que está do lado. E Deus está abrindo sua visão espiritual hoje. Agora você vai começar a enxergar. Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar. Você se pergunta: Deus, o que está acontecendo com a minha vida? É verdade. Por que minha vida está assim? E Deus vai abrir os seus olhos hoje para você entender o porquê que está acontecendo. Agora você vai passar a enxergar o que está por trás. Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real que o mundo natural. O mundo espiritual, ele é muito mais real, irmãos. O demônios existem, anjos existem. O mundo espiritual, ele é superior ao natural. Porque é um sujeito que dá ordem para o mar cessar, para o vento cessar. Isso não é normal. Porque o mundo espiritual é superior. Então você vai entender isso, que a nossa luta é espiritual. Então você vai começar a enxergar com os olhos espiritual. Tudo, irmão, tudo em toda a nossa decisão, a gente tem que ter um pouco de espiritualidade para entender. Porque Deus está falando ali a todo momento, você não está ligado. Então você tem que abrir os olhos, abrir os ouvidos espirituais também para você ouvir. Porque a gente tem olhos espirituais e ouvidos espirituais. Então você vai começar a ver e a escutar. Ouvir, escutar não, ouvir é. Porque eu escutar uma coisa, ouvir é outra. É verdade, Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Balaão está ali no meio da jornada, aí a Bíblia diz que esse rei Balaque fala para Balaão: Balaão, e aí, amaldiçoa esse povo aí. Amaldiçoa esse povo para mim, para a gente destruir esse povo. Só que Balaão, ele fala para Balaque: Balaque, pega um altar e levanta um altar para me oferecer sacrifício a Deus. E eu vou consultar a Deus para ver o que Deus quer. Aí a Bíblia diz que Balaque, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Balaão, ele faz ao contrário, ele abençoa. Porque ainda que o diabo venha tentar te amaldiçoar, ainda que as pessoas venham tentar te amaldiçoar, Deus vai transformar em bênção. Deus vai converter a maldição em bênção. Ainda que lança palavras negativas contra a sua vida, Deus vai transformar em bênção. Deus vai converter em bênção. Então, Balaque, ele quebrou a cara, contratou para amaldiçoar, mas Deus usou para abençoar. Ele pensava que ia destruir o povo. Ele pensava que ia ver o povo caído no chão. Às vezes o irmão olha para você e quer ver você caído. Mas só que ele nem ele sabe que ele está cooperando para a sua bênção. Ele nem sabe que ele está cooperando para a vitória de Deus na sua vida. Então Balaão, ele entende que tudo tem que ser feito na direção de Deus. Aí Deus, ele começa a abençoar o povo. Aí Balaão, ele não abençoa só uma vez, ele abençoa 3. Aí só que o rei Balaque, ele fica irado com Balaão. E aí Balaão, eu te contratei para você amaldiçoar o povo e você está abençoando? Que negócio é esse? A ira de Balaque se acende contra Balaão. E Balaão olha para Balaque e fala assim: Balaque, você sabe quem é esse Deus, porque você contemplou o que eu fiz com esses Você contemplou o que eu fiz com o rei. Então Balaque, ele temeu. Balaque, ele estava com medo, porque ele sabia que quem estava na peleja era o Senhor. Quem estava na peleja é o Senhor dos exércitos. E quem está na sua peleja é o Senhor. A peleja é Deus. A luta pode estar travada, mas o Senhor está nessa peleja. Ainda que as dificuldades podem estar
se abater em você. Aleluia, Deus. Ainda que você esteja abalado, mas o Senhor ainda está na peleja. O Senhor ainda está no controle. Você tem que confiar. Você tem Alacabaia, Somogacae. Você tem que confiar no Senhor. Aleluia, Deus. Eu compartilhei uma palavra no grupo hoje, falando aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então você não tem que se abalar com qualquer coisa, você tem que olhar para o alto. Para de olhar para o lado, olha para o alto. Então, ainda que o cenário pode estar feio, mas Senhor, olha como que está minha vida. Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Mas o Senhor está dizendo, confia no Senhor. Entrega na mão do Senhor, olha para o alto. Enquanto foi cantado o louvor, olha ali para o alto, da onde vem o meu socorro. O seu socorro vem do alto, irmão. Você tem que confiar. Você não pode se abalar com qualquer coisa. As pessoas passam um ventinho, passam uma caluniazinha assim, uma pessoa começa a chorar. Ah, Senhor, tá me caluniando, tá me xingando, tá falando mal de mim. Irmão, você tem que ser como um monte de céu, não se abalar. Você tem que ser como um carvalho. Você não tem que ser frouxo, irmão. Para de ser frouxo. Porque os profetas, eles tomavam tapa na cara, eles tomavam soco, eles iam ser presos, mas eles não se abalavam, porque o coração deles estava em Deus, a confiança deles estava em Deus. Aí tem crente que passa uma provinha e já começa a chorar. Ô, irmão, a sua confiança tem que estar em Deus, irmão. Eu acho que você não conhece o Deus que você serve, porque quando você começar a conhecer, aí você vai começar a confiar. Primeiro você entender. Aí você pode estar não entendendo nada. Você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero te falar algo. Confia no Senhor. Aleluia. Porque logo depois você vai entender. O Senhor vai esclarecer as coisas. Tudo que está bagunçado, o Senhor vai colocar no lugar. Então confia no Senhor. Confia no Senhor que Ele tudo fará. Então, Balaque ele pega e fica irado com Balaão. Só que Balaão ele agiu na pilantragem ainda. Balaão ele pegou e ensinou o rei como destruir o povo de Israel. E Balaão dá um conselho de como destruir o povo de Israel. Que conselho é esse? Ele fala bem assim: você só vai conseguir destruir esse povo fazendo que esse povo venha desobedecer a lei do Deus deles. Que aí o Deus deles vai ser contra eles. Aí o Deus de Israel vai ser contra eles por causa daquele estado da rebeldia. Então, Balaão ele ensina como aquele rei destruiu o povo de Israel. Aí o rei ele pensa, aí o diabo começa a trabalhar. Aí o diabo envia mulher medianita para o povo se prostituir e idolatrar. Porque o diabo não quer trabalhar fora, ele quer trabalhar dentro. Ele trabalha dentro. Então ele quer fazer que você não guarde a palavra. Ele quer fazer que você esqueça que você não tem que amar seu irmão. Ele quer fazer que você esqueça que você não tem que perdoar. Então guarde isso, guarde a palavra, irmão. Porque o diabo ele quer trabalhar dentro. Aleluia. O diabo não quer trabalhar fora, ele quer trabalhar dentro. Então ele consegue destruir o povo de Israel por meio da desobediência, fazendo que o povo venha desobedecer, venha trair a Deus por meio da desobediência. Glória a Deus. Pelas mulheres medianitas. Eles enviam aquelas mulheres lá, aquelas bandas safadas lá, para se prostituir com o povo de Deus. Então, o povo começa a se prostituir. O povo de Israel começa a trair a Deus. O povo de Israel começa a se rebelar contra Deus. Então, a ira de Deus se acende contra o povo de Israel. Aí Deus envia uma praga. E essa praga, a Bíblia diz que morreram mais de 25 mil homens por causa dessa praga. Olha o coronavírus aí, irmão. É verdade. Por causa do quê? Por causa da rebeldia. Então, a Bíblia diz que eles começaram a adorar um Deus chamado Baal Peor, que era o Deus das mulheres midianitas. Era o Deus desse povo aí que tinha fazido que o povo de Deus venha atrair a Deus. Era o Deus que era aquele povo, aquele rei que conseguiu destruir o povo de Israel. E esse Deus era chamado Baal Peor. Era um demônio, um capeta lá, né? Aí o que ele faz? E a adoração a esse Deus era tão terrível, irmão. Essa entidade era tão terrível que eles adoravam esse Deus com orgias sexuais em forma de adoração. Eles tiravam a parte de baixo da roupa em forma de adoração a esse Deus e começavam a fazer orgias sexuais. Imagina só a afronta a Deus.
Imagina só o coração de Deus vendo aquela situação, vendo o povo trair ele. Porque a traição, a prostituição, não é só com ação sexual. A prostituição, irmão, é com a rebeldia também. A rebeldia é igual a prostituição, como diz a palavra de Deus. Então você pode estar se prostituindo por meio da rebeldia. É verdade. Só que o povo de Israel estava fazendo de forma literal, ele estava se prostituindo de forma literal com as mulheres midianitas. Aí a Bíblia diz que afronta a Deus, irmão. Olha só, irmão, olha a safadeza. A Bíblia diz que na porta da congregação havia um príncipe do povo de Israel e uma mulher midianita. Aí a Bíblia diz que eles estavam na porta da congregação fazendo ação, fazendo um ato sexual. Meu Deus. Eles estavam no lado. Imagine, irmão, imagine só, imagine a cena. Na frente da igreja, a pessoa ali se prostituindo na frente da igreja. Imagina só a afronta ao eterno. Só que a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Finéias. A Bíblia diz que, vendo isso, Finéias, versículo de número... Aí a Bíblia diz que Finéias ele vê. Versículo número 7. A Bíblia diz, vendo isso, Finéias ele viu, irmão. Você está vendo? Você está vendo o que está em volta, você tem que ver. Você tem que enxergar, tem coisas que estão a olho nu e você não está vendo, você está tampando o olho. A Bíblia diz que Finéias viu e ele tomou uma atitude. Ele vendo aquela cena, ele ficou inconformado. A Bíblia diz que ele pegou uma lança e enfiou nas costas da mulher midianita do príncipe do povo de Israel. Ele pegou e tomou uma atitude, irmão. Ele não ficou calado não, ele falou. Só que Finéias, ele não é um bom exemplo a ser seguido, irmão. Eu não estou falando para você pegar uma lança e sair enfiando nas pessoas, não. Eu não estou falando, irmão, que você tem que sair jogando as pessoas, não. Eu estou falando que você não tem que ser politicamente correto e tem que pregar a verdade. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser pregada. A verdade tem que ser exposta, tem que expor a verdade. Deus, é verdade, pai. Então Finéias, ele não foi politicamente correto. Ele tomou uma atitude. E a Bíblia diz que quando Finéias ele enfia aquela lança, a Bíblia diz que ele foi cheio do zelo de Deus, do ciúme de Deus. Aí Deus ele cessa a praga. Mas calma aí, matar não é pecado? Mas peraí, por que Deus abençoou ele? Por que Deus cessou a praga depois que ele toma essa atitude? Espera aí. Mas talvez se não pegasse no ato, né, no fraga, ele poderia ser um homicídio, né? Só que aquilo que Finéias fez foi certo aos olhos de Deus. Deus se agradou com aquilo que Finéias fez. Porque Finéias ele não foi politicamente correto. Finéias ele estava vendo, irmão. Você está vendo, você não fala nada. Você está vendo, você fica de boca fechada, você tem que falar. Senão você está sendo cúmplice do pecado. Você está sendo cúmplice do erro. Porque tem coisas que você está vendo a olho nu, mas você não fala. E a Bíblia diz, Finéias vendo isso, ele viu. Ele tomou uma atitude. Então você tem que ver, você tem que tomar uma atitude, irmão. Mas tudo na direção de Deus. Lembra de Balaão, tudo na direção de Deus. Não toma decisão precipitada, irmão. E não fale qualquer coisa. Seja prudente nas suas palavras. Então você tem que falar aquilo que está conforme Deus pedindo para você falar. Então, irmão, se eu ver alguma coisa e Deus mandar eu falar, eu falo. Não estou nem aí se é o presidente do Brasil. Eu falo, irmão. Porque eu tenho o ciúme de Deus. Eu tenho o ciúme de Deus. Sabe o que é o ciúme de Deus? A Bíblia diz que Finéias foi cheio de um ciúme de Deus. O ciúme de Deus é não deixar que a noiva traia por meio da desobediência. É não deixar que a noiva de Cristo venha trair, se prostituir por meio da desobediência. Então você tem que ter o ciúme de Deus, irmão. A noiva de Cristo está se prostituindo. A noiva de Cristo está traindo o noivo. Então você tem que tomar uma atitude. Você tem que ser cheio dos ciúmes. Você não tem que permitir aquilo. Porque lá no livro de Oséias, a Bíblia diz que Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Deus ordena Oséias casar com uma prostituta. E ele fala para Oséias para casar e amar ela. Eita glória. Aí Deus usa uma simbologia, aquilo que Deus estava sentindo. E Oséias sentiu na pele aquilo que Deus estava sentindo.
Se você já foi traído alguma vez, você sabe a dor da traição. É verdade. Imagine Deus, irmão, vendo o povo dele traindo ele, vendo o povo dele desobedecendo a ele. Você acha que Deus está contente? Não, irmão, então você tem que falar a verdade. É verdade. Você não tem que ser politicamente correto, a verdade tem que ser pregada. Então Deus ele manda Oséias casar com uma prostituta, e a Bíblia diz que ele paga um alto preço pela essa prostituta. Ainda ele paga por ela. Então, irmão, é a mesma coisa de que Cristo, mesmo a gente estando na rebeldia, mesmo a gente estando no pecado, Deus pagou um alto preço pela gente. É verdade. Deus pagou um alto preço por você, irmão. Aleluia, Deus. É verdade. Não há condenação para você, porque o Senhor já pagou o preço. É verdade. Só que você não tem que andar na desobediência, Aleluia. porque a desobediência ela tem as suas consequências. É verdade. A desobediência ela causa dor. A desobediência ela causa maldição. A desobediência ela causa tudo aquilo que é ruim, irmão. Então você quer ser abençoado, obedeça a Deus. Deus ele quer te abençoar, irmão. Ele quer te abençoar. Você acha que Deus não tem um coração para te abençoar? Ele quer te É abençoar. verdade, Deus. Mas para você ser abençoado, você tem que obedecer. Glória a Deus. Porque como que as bênçãos de Deus vai alcançar a sua vida se você está na desobediência? Não tem como Deus te abençoar, irmão. Então para você, a obediência, ela traz muitas consequências nas nossas vidas. Ela traz paz, ela traz prosperidade, ela traz alegria, ela traz tudo aquilo que é bom, a obediência. Não estou falando que não vai ter luta, vai ter luta, tem luta. Mas estou falando que o Senhor, ele traz tudo de bom através da obediência. A obediência vai trazer as coisas boas para a sua vida. A obediência vai trazer as bênçãos de Deus para a sua vida. Aí voltando a história de Oséias, aí Deus manda Oséias casar com essa prostituta. Aí Oséias vai começar a sentir na pele aquilo que Deus estava sentindo, a traição, a dor da traição. Porque Oséias, mesmo a mulher dele sendo uma prostituta, ele tinha que amar ela. Então mesmo que o povo de Deus venha desobedecer a Deus, venha estar na rebeldia, o Senhor ainda ama. Aleluia. Por isso que Deus corrige, irmão. A Bíblia diz que eu castigo e corrijo aquele que eu amo. Aquilo que Deus ama, Ele corrige. Senão Deus ia virar as costas para você e ia deixar você seguir seu caminho. Faz o que você quiser. Só que o final ia ser o inferno. Então Deus ele te alerta. Deus ele te castiga para você entender que você não é dono do seu nariz. Você tem um noivo. Você tem um esposo, você tem dono. Então Deus ele castiga por causa disso. Deus ele se ira por causa disso. Por isso que Deus ele tem um sentimento humano dos ciúmes. Deus ele tem ciúmes. Os ciúmes de Deus é o amor que ele tem pela sua noiva. Ele sentiu ciúmes. Então quando o povo está traindo a Deus por meio da desobediência, Deus tem ciúmes. E depois vem a ira. Por isso que Deus ele tem sentimentos humanos para você entender aquilo que Deus sente. Aquilo que mensagem que Deus quer passar. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Glória a Deus. Só que Oséias ele casa com a prostituta, mas ainda ele ama ela. Deus manda ele amar ela. Então Oséias ele sente na pele aquilo que Deus estava sentindo. Então, irmão, você tem que ter o zelo de Deus. Você não tem que deixar que o povo de Israel traia por meio da desobediência. Finéias foi cheio do zelo de Deus. Ele não permitiu, ele viu aquilo. Ele não se agradou. Ele denunciou, ele tomou uma atitude. E Deus começa a abrir o coração, Deus. Ele começa a abrir o coração no livro de Oséias. Ele fala: ó, como eu estava com saudade da minha noiva. Quando ela me seguia no deserto. Quando ela ia atrás de mim. Ó, que saudade quando Israel ainda era uma criança. Deus tem saudade de você, irmão. Você que está afastado dos caminhos de Deus, Deus tem saudade de você. Ainda você é a noiva de Cristo. Você pode estar no mundo, mas você ainda é noiva. Aí Deus começa a abrir o coração. Ele começa a se expressar aquilo que ele estava sentindo. Ele estava com saudade da noiva. Aleluia! Ele estava sentindo aquilo. Ele começou a se lamentar. Deus. Ele começou a expressar o amor que ele tem por você. O amor que ele tem por mim. Por isso que ele manda Oséias casar com a prostituta, para ele sentir na pele aquilo que Deus estava sentindo. Então, irmão, a rebeldia é igual a traição, é igual a prostituição. Então não venha trair o noivo. Seja uma noiva prudente. Que nem as noivas lá, as loucas e as prudentes. As loucas,
não guardou azeite. As prudentes guardou. O que é azeite? A palavra. Oh, glória a Deus. Então, a noiva prudente, ela guarda a palavra. Porque quando o noivo chegar e a palavra não estiver em você, você não vai ceiar. Você não vai subir. Você não vai celebrar as bodas. Você não vai. Então você tem que ser a noiva prudente. Guarde a palavra. Guarde o azeite, irmão. Obedeça a Deus. Seja uma noiva prudente. Amém, irmão? Amém, Jesus. É Eu verdade. queria agradecer a oportunidade, amém? E as palmas são para Jesus. Glória a Deus, Meu aleluia. Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Convido aqui na frente já com Jailton. Aleluia. Glória a Deus. Diaconisa Keren. E Jolene Priscila para estar adorando ao Senhor.